Vamos lá começar nosso terceiro vídeo, agora falando sobre medidas de dispersão. Olha só, qual é a grande sacada de estatística? Qual é a grande sacada de médias, na verdade, das medidas centrais? É ele tentar sintetizar uma sequência numérica. Por exemplo, eu dou aqui uma sequência numérica e é você criar, as medidas centrais é você criar um número que represente essa sequência. Imagina só, eu digo assim, quais são a idade dos seus alunos? Aí eu teria que dizer todas as idades, todos os termos, aí eu pego e crio uma média. É uma síntese, é um resumo dos valores das idades de vocês. Tranquilos? Agora vamos lá. Pensar na seguinte ideia. Eu tenho uma sequência numérica das idades de um determinado grupo de pessoas. Eu tenho como essa aqui, 14, 14, 14, eu tenho 3 pessoas de 14 anos, 2 pessoas de 15 anos e um de 18 anos de idade. Tá certo? Um grupozinho de estudo. Tranquilo? Tá lá. 14, 14, 14, 15, 15, 18. Perfeito? Aí entram mais 2 pessoas dentro desse grupo. Uma pessoa de 65 anos e outra pessoa de 72. O que é que acontece com essa média? Sobe, vai lá para cima. E é a nova média, que vai ficar perto de 30 anos, 35, deixa de caracterizar aquele grupo de títulos. Pronto. Para isso que servem as medidas de dispersão. Como assim, professor? Olha só. Ao efetuar a média de uma sequência, todos os termos apresentarão um desvio, também chamado de dispersão ou diferença, em relação ao valor obtido. Ou seja, calcula-se a média de uma sequência numérica e todos os termos vão apresentar uma distância, um desvio, uma dispersão em relação àquela média que você encontrou. Como é que nós calculamos esse desvio? O desvio de um número será dado pelo módulo da diferença entre a média e o seu respectivo valor. Vamos voltando, Quem seria o desvio? O desvio é o módulo da diferença da média com seu respectivo valor. Repito, módulo, para garantir que é positivo, da diferença, variação final menos inicial, do valor final, que é a média, que foi o valor que você encontrou, em relação ao valor inicial, que era o valor do próprio termo. Com a sequência de desvios, com esses desvios que nós encontramos, temos 3 valores: o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Desvio médio. Bem, lembra lá de juros simples e juros compostos? Que eu disse que juros simples era o fantástico mundo de Bob e juros compostos era a vida real? Do mesmo jeito aqui. Fantástico mundo de Bob, mundo real. Não existe desvio médio. É um valor que a gente coloca só por orientação. O desvio que nós analisamos deveras é o desvio padrão. Tá certo?
Mas como é que se calcula o desvio médio? Desvio médio, como o próprio nome já diz, a média dos desvios. É você pegar todos os desvios, somar e dividir pela quantidade de termo. É você pegar o desvio 1, mais o desvio 2, mais o desvio 3, mais blá blá blá, mais o desvio N e dividir por N, pela quantidade de termos. Perfeito? Quem seria a variância? A variância é você fazer uma média aritmética, sendo que dos desvios elevado ao quadrado. Para que isso? Por causa do desvio padrão. O desvio padrão, ele tem que gerar um resultado em módulo, já que os desvios são encontrados de forma modular. Eu tenho que encontrar um resultado em módulo. Me diga qual é a única operação que obrigatoriamente tem resultado dado em módulo. Raiz quadrada. É a única operação cujo resultado obrigatoriamente tem que ser um número positivo. Raiz quadrada de 4, 2. Obrigatoriamente é um número positivo. Então, para gerar um número em módulo, obrigatoriamente um número positivo, ele tem que vir de uma raiz quadrada. Mas eu posso tirar assim, eu quero tirar uma raiz quadrada. Ele pode tirar uma raiz quadrada do nada? Não. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses valores que estão no primeiro grau e transformá-los numa grandeza de segundo grau. Como é que você faz isso? Com a variância. E o que seria a variância? É a média aritmética dos desvios ao quadrado. Ou seja, é o desvio 1 ao quadrado, mais o desvio 2 ao quadrado, mais o desvio 3 ao quadrado, mais eu pego todos os desvios, elevo ao quadrado e faço a média aritmética disso. Ou seja, divido por N. A quantidade de termos é a mesma. Eu peguei os valores e elevei ao quadrado. Eu peguei os valores e elevei ao quadrado. E fiz a média aritmética disso. Porque agora eu estou diante de uma grandeza de segundo grau, porque foi todo mundo elevado ao quadrado. E para eu voltar a ser de primeiro grau, eu tenho que tirar uma raiz quadrada. Então, quem seria o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Perfeito? Pronto. Professor, que confuso! O Enem não quer que você tenha uma linha de pensamento dessa. O que é que o Enem quer? Que você saiba para que serve o desvio padrão. Posso lhe dizer uma coisa? Você já viu desvio padrão em algum momento? Pois já deveria ter visto. Sabe aonde? Na prova do Enem. Critério de desempate de duas pessoas numa nota de Enem para uma mesma vaga é o desvio padrão. Então já começa assim. Para que serve o desvio padrão? O desvio padrão serve como critério de desempate. Eu só posso calcular o desvio padrão, se eu tiver duas sequências com a mesma média. Por exemplo, eu tenho dois candidatos que apresentaram a mesma média decimal, centesimal, a mesma média para Enem. Quem é que vai ser classificado? Aquele que apresentar o menor desvio padrão. Porque quanto menor o desvio padrão, significa que mais regular é a sua sequência. Mais perto da média estão seus valores. Se eu pego um candidato que apresenta um grande desvio padrão, por exemplo, quando eu faço a prova do Enem, a minha nota sempre apresenta um grande desvio padrão. Por quê? Porque eu tenho uma nota muito alta, em compensação as outras são baixas. Aí a média fica igual a de muitos candidatos, mas a minha dispersão é lá em cima. O Enem prefere
que eu tenha os candidatos com as dispersões muito baixas, com o desvio padrão pequeno. Por quê? Porque significa dizer que aquela média realmente está representando o aluno. Ele tem aquela média praticamente com todas as disciplinas. Ou seja, ele é bom em tudo. É diferente de um candidato que apresenta uma dispersão muito grande, que ele é muito bom em uma disciplina, mas em compensação ele é um traste em outro. Por isso que a medida de dispersão é um critério de desempate. Então, como é que a gente vai desempatar? Quanto menor, como é que a gente aplica esse critério de desempate? Quão menor for o desvio, mais regular é a sequência. Então, quanto menor o desvio padrão, melhor. Perfeito? Já foi questão de Enem, botou lá duas sequências, dois candidatos que tiraram a mesma média, disse a nota de cada um e depois disso o desvio padrão dos dois. Quem é que vai ser classificado? O que apresentou o menor desvio padrão, já que as médias foram iguais. Tá certo? O Enem gosta de fazer isso. Só para treinar a estratégia de como obter o desvio padrão. O Enem até hoje não fez questões calculando o desvio padrão. A única coisa que ele fez foi botar um desvio padrão para você encontrar a variância. Pensa comigo. Se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, significa dizer que a variância é o desvio padrão ao quadrado. É a única coisa que ele colocou até hoje na prova do Enem. Que, na verdade, o interessante, o que deixou a questão difícil não foi nem a brincadeira do desvio padrão e da variância, que ele disse no enunciado que era para fazer isso. No meio do contexto, no meio do comando, ele disse que era para você pegar o desvio padrão e elevar ao quadrado. O grande interessante era você converter a unidade de medida que ele deu. Porque ele deu um desvio padrão em quilogramas por talhões e queria o desvio padrão em saca por hectare. Aí você tinha que lembrar que uma saca é uma porção de 60 quilogramas. Você tinha que lembrar que o hectare era 10 mil metros quadrados. Ele disse no meio da questão que o talhão era 30 mil metros quadrados. Ou seja, você tem que fazer um bocado de regrinha de 3 antes para encontrar o desvio padrão que ele queria, na unidade que ele queria. Era uma questão de sistema métrico e base decimal praticamente. E depois você leva ele ao quadrado. Porque se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, significa dizer que a variância é o desvio padrão ao quadrado. Tranquilo? Até hoje, mais uma vez, digo, repito, novamente, de novo, ele não colocou questões falando sobre o cálculo do desvio padrão. Mas é o famoso vai que. Vamos aprender a calcular? Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, qual o desvio padrão dessa sequência numérica? Primeira coisa que a gente faz. Eu tenho que efetuar a média. Ao efetuar a média de uma sequência, ao efetuar a média dessa sequência, vamos calcular a média aqui. Como é que a gente calcula a média desses termos? Soma e divide pela quantidade de termos. Vamos lá? Ó. Soma 14 mais 14 mais 14 mais 15 mais 15 mais 18. Ei, se liga. Qual foi a última dica que eu dei no vídeo anterior? Que o Enem gostava de transformar média aritmética simples em média aritmética ponderada. Seria uma excelente situação. 14 vezes 3 mais 15 vezes 2 mais 18. O Enem adora fazer isso. Beleza? Dividido por quanto? Dividido por 6. Quando você calcula essa
média, quando você faz esse cálculo, encontra o resultado 15. Perfeito? Somei todo mundo, dividi por 6, encontrei uma média aritmética 15. Tranquilo até então, né? Então vamos lá. Todos os termos da sequência vão apresentar uma distância em relação a esse 15 daqui, em relação ao valor obtido. Esses valores são chamados de desvios. Quais são os desvios? Vamos lá. Para o 14 chegar em 15, é um desvio de 1. Para o 14 chegar em 15, é um desvio de 1. Para o 14 chegar em 15, 1. Para o 14 chegar em 15, 1. Para o 15 chegar em 15, 0. Para o 15 chegar em 15, 0. Para o 18 chegar em 15, 3. Lembre-se, é distância, é sempre positivo. Por isso que os resultados estão em módulo. Perfeito? É sempre positivo. Bem, o que seria o desvio médio? Soma todo mundo e divide por 6. Eu quero desvio médio? Quero não. Eu quero desvio padrão. Como é que eu faço o desvio padrão? Primeiro nós temos que encontrar a variância. Quem seria a variância? A variância é a média aritmética dos desvios ao quadrado. Então, a variância vai ser, vou dividir por 6, que é uma média aritmética, só tem 6 termos, dos desvios elevado ao quadrado. Então, primeiro desvio, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1. Eu pego todos os valores e elevo ao quadrado, hein? Mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Se liga. 1 ao quadrado dá 1. Mais 1. Mais 1. 3 ao quadrado dá 9. Mais 9 dá quanto? Dá 12. E 12 dividido por 6 é 2. Encontrei a variância. E quem seria o nosso desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Não pode se esquecer. Valores que o Enem não diz. Raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4. Raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7. Pi, 3,14, aqui e na China. Xenga-lenga. Viu lá uma questão, xenga-lenga, pastel frito, pi. Esse pi é 3,14. Perfeito? Ele não precisa dizer isso. Ele não precisa dizer isso. Tem questões que ele diz, mas não tem necessidade de dizer. Tá certo? Então, valor aproximado de raiz de 2, aproximadamente 1,4. Esse seria o desvio padrão daquela sequência. Tranquilos? Perfeito? Gente, me diga uma coisa. Se eu colocar coisas que o Enem adora fazer, colocar e tirar termos de uma sequência. Se eu colocar termos iguais a 15 dentro daquela sequência, repito, eu vou colocar mais 2 alunos com 15 anos de idade lá dentro daquela sequência. Vai mudar a média? Não. A média continua sendo a mesma, mas muda o desvio. Para mais ou para menos? Para menos. Aí você me pergunta, mas por que, professor? Por causa disso, meu filho. Se você botar termos iguais a 15, você vai aumentar a quantidade de zeros dentro da sua sequência de desvios. Se você aumenta a quantidade de zeros, a variância vai ser cada vez menor, porque vai ficar mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, a variância vai ser cada vez menor. Ou seja, meus termos estão mais próximos da média. Se eu tirar termos iguais à média, do mesmo jeito, a média permanece a mesma, mas o desvio agora aumenta ou diminui? O desvio agora
aumenta. Se eu tirar valores iguais à média, o desvio aumenta. Se eu colocar valores iguais à média, o desvio diminui. Show de bola? Gente, essa foi nossa aula de estatística. Espero que você tenha copiado os 3 vídeos. Se não, assista novamente, dê uma copiada aí no quadro, faça um cadernozinho bem organizadinho e vamos embora responder, que tem 50 lindas e maravilhosas questões para vocês brincarem. Tá certo? Lembrando que sábado nos encontramos ao vivo pelo Meet às 11 horas da manhã, tá certo? Espero vê-los lá. Eu gostaria da participação de todos para que juntos construíssemos essa vitória. Show? Em té, tchau!